Essa frase de que não tem emprego nem para os espanhóis é uma das frases que a gente mais lê em grupos de Facebook. Mas será que é verdade? Nós já compartilhamos um pouco das nossas experiências de trabalho aqui na Espanha e no vídeo de hoje nós vamos compartilhar mais algumas, os acontecimentos mais recentes. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal feito para quem quer saber tudo sobre morar na Espanha. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a experiência recente que eu tive aqui na Espanha com relação à procura de emprego. E esse é um assunto que sempre interessa para muita gente, então se é o seu caso, se te interessa saber como está o mercado de trabalho aqui, antes que eu comece a falar, já deixa o seu like aqui no vídeo e se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve porque todas as semanas nós postamos 2 vídeos com algum conteúdo que vai te ajudar na sua preparação e no seu planejamento para morar aqui na Espanha. E agora chega de enrolação, já está inscrito, já deixou seu like, vamos começar a falar sobre emprego aqui na Espanha. Faz algum tempo nós compartilhamos um vídeo aqui onde eu contava o meu desligamento com a empresa que eu trabalhava e a minha contratação já mesmo no período de férias, né, para começar em outra empresa. Ou seja, em 2 anos aqui de Espanha, 2 anos e meio praticamente, nem um dia sem trabalhar, apesar do período de pandemia, apesar de toda a crise que a Espanha vem vivendo, nós compartilhamos isso, vamos deixar o vídeo aqui na descrição para vocês, para quem ainda não assistiu, mas aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. Até comentei lá que era uma transportadora que trabalhava na parte de separar os pedidos, né, todos os caminhões com todas as encomendas que chegam em Madrid, né, para ser distribuído aqui em Madrid pela empresa que eu trabalho, passa por esse centro de distribuição onde eu trabalho e a gente precisa fazer a parte de descarregar o caminhão e separar todas essas mercadorias. Tenho comentado mais disso lá no Instagram, né, dando um pouco mais do dia a dia. Então é um serviço simples, não tem muito segredo, é algo aí que praticamente qualquer pessoa consegue fazer, só precisa um pouco de atenção e disposição aí, porque o trabalho não é o mais pesado que eu já fiz aqui na Espanha, mas também não é um trabalho leve, né? De repente uma pessoa que está acostumada com um trabalho aí, uma rotina mais de escritório, pode sentir um choque aí nessa mudança, ter que encarar um trabalho como esse que eu fazia. Mas enfim, o que acontece esse trabalho desde o começo, quando eu fui contratado, eu sabia que ele era um trabalho de jornada parcial, né? Um trabalho não ia me permitir trabalhar as horas de uma jornada completa, então o meu salário também ia ser proporcional às horas trabalhadas. Quando eu fui contratado, me falaram que era uma jornada de 4 horas diária, 20 horas semanais, na verdade, a um valor por hora de 7,38 €, vamos arredondar aí para 7,40 brutos. Então, em cima disso, ainda tinha descontos. E aí, se fosse apenas 20 horas semanais, o salário ia ficar em torno aí de 140 € por semana, o que no mês ia dar um valor de 600 € mais ou menos, um pouco para mais, um pouco para menos, já fazendo alguns descontos. E isso é um valor insuficiente para as despesas que nós temos aqui, né? Na verdade, é um valor complicado para uma pessoa sozinha se manter, e ainda mais no nosso caso, com a família, com todos os custos que nós temos, que nós já compartilhamos lá no vídeo do custo de vida com vocês. Então, já sabia que isso ia ser apertado, porém, eles me disseram que seria possível trabalhar mais horas, que eles me chamariam para entrar antes do horário que colocava no contrato e que todos os dias provavelmente eu ficaria depois do horário, né? O contrato falaria para trabalhar entre 2 e 6 da manhã, mas eles disseram que eu acabaria trabalhando quase todos os dias até as 9, 8h30, então eu faria mais horas e aí eu chegaria num salário aí próximo de 1.000 €, né? O meu salário anterior na outra empresa que eu estava era de 1.300 €, eu não conseguiria chegar no mesmo salário, mas eu ficaria com um valor aí próximo, que cobriria aí as nossas despesas principais, juntando o meu salário, juntando o que a Lu está recebendo no momento por ela estar inerte, e seria também uma oportunidade de trabalhar menos horas e ter mais tempo disponível, né? Tanto para a nossa família quanto para os nossos projetos pessoais, tanto para a gente dedicar mais tempo aqui para o Habla Galera, para tudo que nós estamos fazendo, preparando aqui as novidades que nós vamos em breve mostrar para vocês aqui que nós estamos preparando, quanto para outros projetos pessoais que nós temos também, um outro canal de YouTube, algumas outras coisas aí que a gente tem em desenvolvimento.
Então seria a possibilidade, mesmo que ia exigir da gente apertar um pouquinho as contas, não ter uma sobra, né? Vamos dizer assim, não ter aquela gordura no final do mês, mas permitiria dedicar a algumas outras coisas. O primeiro mês foi normal, a coisa ficou mais ou menos dentro do que foi falado, mas no segundo mês foi um mês muito fraco de trabalho, reduziu muito as horas, e aí realmente eu acabei trabalhando praticamente só aquelas 20 horas do contrato, isso não havia sido dito, e quando caiu o salário foi uma surpresa, né? Porque reduziu muito e coincidiu de ser o mês que nós tivemos o problema, que nós já contamos aqui também, da quebra do carro, algumas despesas inesperadas que nós tivemos. Então foi um mês assim, onde para nós parecia que estava dando tudo errado. O salário caiu muito, as despesas aumentaram, surgiram várias situações que nós não estávamos esperando, e aí nós precisamos entrar na nossa reserva de emergência. A gente sempre aconselha todo mundo a ter uma reserva de emergência, tentar ter aí pelo menos uns 6 meses de despesa guardada, né, para situações como essa. E aí nós precisamos pegar um pouco de dinheiro, uma parte da nossa reserva, e aí acende a luz vermelha para a gente, assim, né? Acende aquela luz de alerta do tipo, não podemos continuar pegando a reserva, porque se ela acabar, a gente vai ficar sem essa reserva e qualquer emergência como essas, a gente está descoberto. E aí então acabamos conversando, eu e a Lu, que nós dois íamos procurar um emprego, embora no caso da Lu, assim, pelo valor que ela recebe, não compensa tanto, porque qualquer outro emprego que ela for procurar, que ela conseguir hoje, vai pagar praticamente o mesmo que ela está recebendo para ficar em casa, esperando para voltar para um trabalho que ela gosta de trabalhar. Então não era vantagem, né? Mas mesmo assim ela ainda foi procurar por se aparecer alguma coisa interessante, né? Para sentir, saber como está o mercado. E eu, como tinha mais tempo disponível, eu posso ter outro contrato por conta do meu ser a tempo parcial, decidi que ia começar a procurar. E aí nós estávamos mais ou menos no final de agosto, e aí a gente fica com aquela situação, né? Esse último trabalho que eu consegui foi por uma indicação, e aí para começar esse outro trabalho, embora a gente conhece bastante gente, vê a situação, está vivendo aqui, né? Mas a gente fica com aquela pontinha, né? Será que realmente tem? Será que essas pessoas que falam tanto que aqui não tem emprego nem para espanhol têm razão e a gente não? Então, acabou sendo um teste e colocando à prova tudo que a gente fala aqui no canal, né? Quando a gente faz vídeo dando dicas, estratégias, assim, para conseguir um emprego aqui, é tudo em cima de coisas que a gente ou já viveu, ou conhece alguém que viveu, ou estratégias que nós mesmos traçamos aí para caso a gente precisa. E aí, nesse momento que precisava, nós começamos. E o primeiro ponto que a gente sempre indica para quem está procurando emprego é começar pelo site InfoJobs. Nós já conseguimos esse emprego, tanto que a Lu tem quanto o outro emprego que eu tinha foi por esse site, é confiável, totalmente gratuito. Então a gente começou por lá, atualizamos os currículos, fizemos do jeito como a gente deu dica no último vídeo, né, preparando o currículo para cada tipo de vaga, para cada tipo de situação que a gente estava se candidatando, dando ênfase para as experiências que eles pediam. Preparamos os currículos e começamos a procura. E aí no dia 28 de agosto, mais ou menos, a gente começou a se candidatar às primeiras vagas. 28 era um sábado, a gente já começou ali nesse dia a se candidatar a algumas vagas. No domingo também, a gente continuou aí procurando, garimpando algumas vagas e se candidatando. E na segunda já tinha um volume muito maior de vaga e a gente começou a se candidatar, tanto eu quanto a Lu. A Lu recebeu no mesmo dia também uma chamada para um cargo que ela se candidatou de teleoperadora, porém o salário era abaixo do que ela recebe hoje, então não compensava, porque vai ganhar menos e ainda vai ter que sair de casa, ter o gasto de transporte, enfim, só fazendo conta você já vê que não compensa. E eu já também, no mesmo dia, já recebi a primeira ligação em menos de 2 horas para uma das vagas que eu me candidatei. Em menos de 2 horas já estavam me chamando e marcando uma entrevista. A entrevista acabou sendo marcada somente para quinta-feira da outra semana. Eu também, no dia seguinte, já recebi mais 2 ligações para outras 2 entrevistas. Uma delas era no Burger King, eu me candidatei à vaga de entregador, que aqui se chama repartidor, que a gente sempre fala para quem chegar aqui e procurar fazer o canje da CNH brasileira pelo permisso de conduzir aqui da Espanha, porque abre esse mercado. E eu fui chamado para o Burger King e fui chamado para uma outra também de entregador, porém aí já era com furgoneta.
que era para uma floricultura que está a 2 quadras aqui de casa, muito perto, né? Então, assim, em um dia mandando o currículo, eu fui chamado para 3 entrevistas, né? É lógico que depois disso eu dei uma reduzida nas buscas, porque eu estava com essas propostas. E é interessante dizer assim, eu me candidatei sim a vagas mais técnicas, a vagas para a área da construção civil, que tem mais a ver com a minha formação, que tem mais a ver com o meu conhecimento. Porém, nesse momento, não me chamaram para nenhuma entrevista. Em algumas empresas no site aparece que eu continuo no processo, o meu currículo não foi descartado, porém, para entrevista eu não fui chamado. Talvez eu precise reavaliar o meu currículo para esse caso, dar uma ajustada nele para conseguir ter uma taxa de conversão maior. Pode ser que eu ainda seja chamado, pode ser que eu não seja, mas como assim? A ideia era conseguir um segundo trabalho, ou na verdade um trabalho de jornada integral que compensasse, ou um segundo trabalho que complementasse a renda. Eu acabei aceitando já, indo para essas entrevistas. A entrevista do Burger King foi uma entrevista um pouco tumultuada, porque a pessoa que deveria fazer a entrevista não compareceu, e aí eu fui entrevistado pela supervisora da loja, mas que não tinha as informações para me passar, enfim, não foi uma coisa como eu acho que deveria ser, mas acabaram me contratando, né? Eu acabei passando nessa fase aí do processo e fui chamado para trabalhar. Isso antes de ir para a entrevista da quinta-feira que eu mencionei, né? Para outra. Essa foi primeiro. Também fui para a entrevista da floricultura aqui perto de casa, embora essa assim já era uma vaga que, pelas características dela, eu não queria, porque era assim uma jornada de trabalho maior, um salário mais baixo e ter disponibilidade de domingo a domingo, trabalhar 8 horas por dia, de domingo a domingo. Isso não estava muito nos nossos planos, porque a gente ainda quer manter a nossa dedicação aos projetos pessoais, como a gente já mencionou. E aí esse da floricultura eu fiz a entrevista, uma entrevista muito rápido ali, nem sentar eu sentei, era o próprio dono da floricultura que me entrevistou, fez algumas perguntas e na verdade ele falou que era uma pré-seleção, um filtro. Se eu passasse nesse filtro, eu seria chamado, aí sim, talvez para uma entrevista melhor, em outras condições, mas enfim, não passei nem num pré-filtro, né? Já fiquei um pouco preocupado porque o Burger King também demorou para dar resposta, né? Não foi assim algo no outro dia, porque eles já pediram para eu levar a documentação, eu falei, já saio de lá contratado. Mas não, aí demorou a resposta, eu falei, ainda comentava com a Lu, falava, caramba, não tô passando nem para repartidor aqui, hein? Tá difícil. Mas mantivemos aí, né? Ainda fazia algumas procuras, tinha essa outra entrevista, né? Essa outra empresa na outra semana, e aí, nisso tudo, o Burger King acabou chamando para eu começar a trabalhar. Eu fui pro primeiro dia de trabalho. Quem segue lá no Instagram já sabe todo o desfecho da história, porque eu contei lá. Mas para quem não segue, eu vou contar aqui. Cheguei para trabalhar, uma tremenda desorganização. Eles me avisaram assim, na segunda-feira à noite, eles me avisaram que eu deveria começar na terça-feira. E aí ninguém tinha me falado que era o turno partido, como eles chamam aqui, né? Você tem que trabalhar em horários, embora a sua carga horária seja pequena, 20 horas por semana, mas você às vezes precisa trabalhar 2 períodos no dia. Então eles te mandam ir 2 ou 3 horas na hora do almoço, né, para você entregar o lanche ali na hora do almoço, mesmo para quem prepara, para quem trabalha na cozinha, né? E aí no período da tarde, que não tem o movimento, você não fica lá, e aí depois você tem que voltar mais 2 ou 3 horas no período da noite. Você acaba ficando à disposição da empresa por um período de 8, 9 horas durante o dia, mas você efetivamente trabalhando, que você vai receber são 4, 5 horas. Então você perde muito tempo e ganha pouco. Por essa situação que não tinham me avisado, por umas outras desorganizações lá que não me informaram, e acabar confrontando com o outro serviço que eu tenho pela madrugada, e eu acabei optando por não continuar lá, né? Porque eu teria essa outra entrevista ainda e tinha outras opções. Mas eu fiquei um dia lá só, acabei já saindo no segundo dia e fiquei esperando para essa outra entrevista, né? No meio aí entre essa saída do Burger King e essa outra entrevista, acabou que por um contato nosso também surgiu uma outra oferta de emprego para trabalhar como entregador numa furgoneta. Isso seria para entregar para a loja IKEA. Era uma oferta de emprego que o salário não era ruim, porém as condições de trabalho não eram as ideais, principalmente para o momento. É o que eu falo, se eu tivesse sem outra opção, sem emprego, eu teria ficado com o do Burger King sem problema, porque assim, precisava ter uma fonte de ingresso. Se eu
também poderia ter aceitado essa, mas para o momento que nós estamos não interessava. E aí eu fui para outra entrevista da quinta-feira, me explicaram melhor como era a empresa, mas é uma empresa nova, está chegando aqui na Espanha, uma empresa da Turquia, me deram alguns detalhes, mas ainda não era nada que estava assim certo, né? Eles me disseram que iam entrar em contato e eu fiquei aguardando. E aí também já passei toda a documentação para eles, porque aqui, pelo menos nesses processos, foi assim, já pediam para ir para a entrevista com toda a documentação, né? E já deixava a documentação lá. Caso fosse contratado, eles já davam seguimento no contrato. E foi o que aconteceu lá. Eles me enviaram todo o contrato para ser assinado. Assinamos também tudo por e-mail, se faz tudo online. E já na semana seguinte eu já estava registrado na empresa, de alta na Seguridade Social, ou seja, eu já estava recebendo por aquela empresa e ainda nem tinha sido chamado para trabalhar. Eles já reservaram ali, vamos dizer assim, já estava certo que eu ia trabalhar com eles, porém eles ainda não tinham a data da inauguração das lojas aqui. E aí chamaram para uma formação e tudo, mas tudo isso já recebendo. E aí, já mais para o meio do mês, começaram a trabalhar, já me chamaram, já mandaram a escala de horário, já disseram qual é a loja que eu deveria trabalhar. E eu já comecei a trabalhar já no dia seguinte nessa empresa. Agora, para fechar, contar um pouco do que é essa empresa, né, do que é que eu estou trabalhando. Como eu disse, a ideia não era escolher. Eu me candidatei para uma vaga também de repartidor em moto. E é uma empresa nova, como eu disse, eles estão chegando aqui agora. É um supermercado online, onde a pessoa faz a compra pelo aplicativo. Até já tem alguma coisa aqui semelhante, mas eles estão vindo mais forte. É uma empresa que já existe na Turquia há bastante tempo. E eles estão chegando agora, compraram uma outra empresa aqui da Espanha e estão expandindo. Então a pessoa faz a compra pelo aplicativo e a empresa estabelece o tempo de 10 minutos para poder entregar a compra na casa da pessoa, né? É compra pequena, ninguém faz a compra do mês, são mais itens ali que faltam no dia a dia, uma emergência. Então a gente faz essa entrega em moto, a gente pega o pedido e leva até a casa do cliente. É um serviço tranquilo, não tem segredo, eu nunca tinha trabalhado com isso e não tive dificuldade. É um serviço que eu particularmente estou gostando muito, é um serviço agradável, o ambiente de trabalho na empresa é muito bom, é um ambiente assim onde eles demonstram o tempo todo uma preocupação com esse trabalhador, porque eu conversei com outras pessoas que trabalham para outras empresas de entrega e parece que não existe uma preocupação com a segurança do entregador, né? Parece que é só uma cobrança pelo tempo, não estão assim preocupados se você vai desrespeitar um semáforo, se você vai colocar a sua vida em risco para cumprir aquele prazo. E já nessa empresa a gente é orientado o tempo todo, se precisar atrasar 1, 2 minutos, não tem problema, mas assim, não ultrapasse um semáforo vermelho, não coloque sua vida em risco. É uma preocupação muito grande e como o forte deles é essa entrega rápida, o entregador passa a ser uma peça fundamental da empresa. Então, todas as pessoas que estão trabalhando lá, que têm experiência em outras empresas, dizem que isso eles nunca viram em nenhuma empresa. Então, essa está sendo uma experiência bem bacana, eu estou gostando, vou tentar aí fazer outros vídeos compartilhando com vocês mais informações a respeito disso, mas nós queríamos gravar esse vídeo hoje aqui para mostrar que não é verdade essa história de que não tem emprego nem para espanhóis. Eu peguei esse emprego de meia jornada, mas lá eles têm a possibilidade de trabalhar o período integral, e o salário é melhor do que o outro que eu tenho, então até pode ser possível uma troca, mas a ideia é essa, a ideia é só mostrar que assim, tem emprego, se está disposto a trabalhar em outras coisas até que surja algo que seja o objetivo, sabe? É possível trabalhar, com um salário desse é possível manter aqui as contas, pagar tudo, sabe? Manter um padrão de vida legal que no Brasil muitas vezes a gente não consegue nem com empregos melhores qualificados e com melhores salários. Então é isso, espero que aí vocês tenham gostado de saber essas informações, que anime quem está pretendendo vir para a Espanha. Mesmo para quem já mora aqui, está no momento de repente aí não conseguiu algum emprego, tem vagas, é possível, se cadastra no site, se procura, existe as vagas sim, então a gente espera ajudar com esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.